A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com o economista Dr. Edgar Leonardo para falar sobre o novo Auxílio Brasil. Dr. Edgar, é um prazer conversar com o senhor de novo aqui no nosso programa, viu? Olá, Cristiano, tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Para a gente conversar com os nossos ouvintes e explicar, porque hoje, na verdade, nesta segunda, foi registrada filas em muitos CRAs aí e salas do cadastro do CAD único, de pessoas preocupadas por não correr o risco aí de não receber o novo Auxílio Brasil. Mas vamos por parte, professor. O Congresso aprovou em primeiro turno e falta o segundo turno e também o Senado. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda que acredita que vai passar na Câmara, mas que vai sofrer resistência no Senado. De fato, esse auxílio está garantido, uma vez que o Bolsa Família ele foi suspenso, foi encerrado no mês passado, ou ainda há motivo para preocupação, doutor? Olha, Cristiano, infelizmente há motivo sim para preocupações, né? Porque, na verdade, a gente tem aí o fim, de fato, do Bolsa Família, tá certo? Mas a gente ainda não tem, de fato, o Auxílio Brasil efetivamente criado. Porque a gente tem lá a medida provisória, aquela 1061, né, que foi publicada em agosto, mas o que acontece é que essa medida ainda precisa ser votada. E para ela ser votada, a gente ainda também precisa da PEC dos precatórios. Então, veja que existe aí uma burocracia, digamos assim, não é tão simples, né? Então, a gente precisa ter a MP 1001, a gente precisa ter a PEC dos precatórios, que tem que passar também agora, tá certo? No segundo turno, lá com os deputados, e ainda tem que tramitar no Congresso, né? E aí a gente sabe que quem está na expectativa fica muito tenso, porque quer uma resposta, né? É uma situação para algumas famílias que tem uma dependência muito grande, não só do Bolsa Família, mas também, principalmente, eu diria até, do auxílio emergencial, né? E aí a gente tem, então, as pessoas em busca de tentar uma informação, e essa informação, a princípio, seria no CRAS, e aí acaba que a gente cria uma balbúrdia dessa no CRAS, muitas vezes sem conseguir, inclusive, que os funcionários do CRAS possam dar soluções e respostas. E muitas vezes, principalmente aquelas pessoas menos esclarecidas, né, vão lá ao cadastro achando que se não fizer o cadastro não vai receber e começa aquela preocupação. Mas é bom que se diga que quem já tem um Bolsa Família, esse cadastro no Auxílio Brasil acontece de forma automática, né, doutor? Exatamente. Na verdade, o que a gente precisaria é que todo o processo tivesse sido feito com maior antecedência, maior brevidade, para que hoje a gente tivesse menos dúvidas, né? Porque a dúvida é que leva as pessoas a esse tipo de comportamento. Mas é esse fato, e é bom esclarecer, que quem já recebia, e aí é importante também deixar claro que muita gente diz, mas eu parei de receber o Bolsa Família. Olha, você na verdade, você passou a receber o auxílio emergencial porque o valor do auxílio ele era mais vantajoso para você. Então, você foi receber o Bolsa Família e deixou de receber, o auxílio emergencial e deixou de receber o seu Bolsa Família. Mas você está cadastrado no Bolsa Família, você recebia o seu Bolsa Família. Então, para essas pessoas, existe sim uma maior segurança. A grande questão, Cristiano, é que, de fato, algumas pessoas estão correndo para atualizar cadastro, fazer cadastros agora, que a gente sabe que, num primeiro momento, não serão avaliados. É importante, sim, manter o cadastro atualizado, tá? Mas, todavia, a gente sabe que num primeiro momento aí do Auxílio Brasil, não haverá tempo útil para que esses cadastros recém-realizados sejam analisados. Professor Edgar Leonardo, caso o governo não consiga aprovar isso a tempo, qual o efeito que isso traz para a nossa economia se, de repente, não for pago na data prevista o Auxílio Brasil? E se existe a possibilidade de, não acontecendo a aprovação, o governo voltar atrás e continuar pagando o Bolsa Família, ou não existe mais essa possibilidade? Olha, eu acredito que não havendo o trâmite necessário para que o Auxílio Brasil esteja pago, o que eles podem fazer, talvez, ainda,
é tentar reeditar aí por mais um mês emergencialmente o auxílio emergencial de novo. Isso ainda não é completamente descartado. Eu não acho que deva ocorrer. O que eu acho que deve ocorrer é, eles devem sim fazer o pagamento, pelo menos, nos moldes do Bolsa Família, né, por mais um mês, já está agora, dia 17, o calendário do Bolsa Família começa, então eles devem, a princípio, fazer esse pagamento. O grande problema que a gente tem nesse processo é essa convulsão social, que não ajuda em nada. Porque imagine, você tem apenas, eu digo apenas, porque quando eu comparo com o número do auxílio emergencial, né? Então, nesse sentido, apenas, porque na verdade é uma massa muito grande de brasileiros. Mas 14 milhões, 14,6 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família. E como a gente disse, esses certamente receberão. Por quê? Porque o cadastro dele já está realizado, ele já tem o cartão, a operação é mais simples e o recurso também, porque inclusive tem recursos do próprio Bolsa Família que ficaram parados porque esse cidadão que recebia o Bolsa Família, ele passou a receber de uma, vamos dizer assim, de uma outra caixinha, tá certo, Cristiano? Ele passou a receber do auxílio emergencial e os valores destinados ao Bolsa Família ficaram guardados pelo governo, foram poupados. Então, isso aí eu acho que não deve ter nenhuma solução de continuidade. A grande preocupação que fica é aquela parcela da população, porque o critério é diferente. O critério do auxílio emergencial era um critério muito mais amplo, o que fez com que muita gente recebesse. Os critérios do novo Auxílio Brasil ou do Bolsa Família são critérios mais restritos, são critérios para extrema pobreza. Então, as faixas beneficiadas, elas são mais apertadas. Isso acaba fazendo com que menos pessoas sejam beneficiadas. Então, certamente a gente vai ter agora, no final do ano, se a gente não tiver aquele valor, né, de R$400 efetivamente para todos os contemplados do antigo auxílio emergencial, a gente sim vai ter algumas pessoas que vão perder renda. Agora, professor, para a gente concluir, a ministra Rosa Weber tomou uma decisão na sexta de suspender o pagamento daquilo que eles chamam do orçamento secreto ou emenda de relator. E aí foi um pedido de partidos de oposição e atendido pela Rosa Weber. A primeira pergunta que se faz o STF pode fazer esse tipo de interferência? Foi correta a decisão da ministra? E a segunda pergunta o governo prometeu aí muitas emendas para os parlamentares, né? O governo tem dinheiro para pagar todas essas emendas aos parlamentares? Olha, essas emendas que o governo está propondo, elas já fazem parte do orçamento. O grande problema, né, é a questão, né, como é que eu diria, ligada à criação de uma despesa como o Auxílio Brasil, sem ter, do outro lado, uma fonte de recurso, tá certo? Sem ter uma fonte de recurso. Esse é que é o grande problema. Para aquelas emendas que o governo, e que existe todo ano, principalmente em ano eleitoral, para isso já está lá dentro do orçamento. Inclusive, foi até um ponto que a gente chegou a talvez até colocar aqui, falando com vocês, se não me falha a memória, que foi a possibilidade da gente utilizar esse tipo de recurso para pagamento de Auxílio Brasil, ou pelo menos de uma extensão do auxílio emergencial, se legalmente não fosse possível para o Auxílio Brasil. Né? Exatamente para obter, vamos dizer assim, um recurso emergencial. Quanto a Rosa Weber, a gente precisa entender que, a princípio, eu pessoalmente, mas aí é uma questão muito mais legal, eu não sou muito a favor de nada secreto, principalmente se esse secreto, né, se diz respeito a recursos que são meus, são seus e são nossos. Então, eu acredito que as questões ligadas ao orçamento secreto, elas devem ser extintas e os orçamentos eles têm que ser claros, né, e vamos dizer assim, e amplamente divulgados. Transparente. Então, nesse sentido, eu acho interessante sim, que a gente tenha esse tipo de intervenção. Professor Edgar Leonardo, vamos aguardar os próximos capítulos. As pessoas estão preocupadas, o momento do Brasil não é bom e que tudo se resolva e que as pessoas tenham esse dinheirinho aí para conseguir pelo menos sobreviver neste momento. Obrigado pela sua participação com a gente e até o próximo encontro, viu?
Sempre à disposição. Um grande abraço, Cristiano. Conversamos com o economista Dr. Edgar Leonardo, falando para os ouvintes do Pernambuco no Ar.